Nós vamos tratar agora sobre o aprendiz. Também tem previsão na CLT, o aprendiz. A primeira coisa é saber que o aprendiz, ele é um empregado que vai ser contratado de forma especial. A previsão está lá no artigo 428 a 433 da CLT. Já aproveita a oportunidade, vai no índice emissivo da sua CLT e verifica onde está esse tópico do aprendiz. Artigo 428 a artigo 433. E aí nós temos questão da idade. Qual é a idade para que seja considerado aprendiz? Muita gente erra essa questão porque pensa que é até 18 anos. E nós vamos verificar que a idade permitida para o contrato de aprendizagem é maior de 14 anos e menor de 24 anos. Então o aprendiz ele tem de 14, maior de 14 e menor de 24 anos. Eu só não vou ser obrigado a observar o limite de 24 anos para os aprendizes que são portadores de deficiências. Se ela tiver qualquer deficiência, eu não preciso observar a idade máxima de 24 anos. E qual que é o requisito? Está lá no artigo 428. O contrato de aprendizagem é por prazo determinado. Assim sendo, não poderá ser firmado por mais de 2 anos. Contrato de aprendiz por mais de 2 anos, com o mesmo empregador. Esse limite também não será observado para os aprendizes portadores de deficiência. Então, esse limite não se aplica aos portadores com deficiência. E o FGTS recolhido será no percentual de 2%, suportados exclusivamente pelo empregador. Aprendiz, então, você aprendeu que é de maior de 14 anos, menores de 24 anos. Se ele se for uma pessoa com deficiência, não existe o limite de 24 anos. E o prazo para o contrato com aprendiz é de 2 anos. Esse limite também não será observado para os que têm deficiência. Nós aprendemos também que o FGTS recolhido é pelo empregador, só ele recolhe no percentual de 2%. 2%. Olha, outras observações com relação ao aprendiz. O contrato, ele exige uma forma solene. Então, deve ser necessariamente escrito o contrato de aprendizagem. Esse contrato por prazo determinado, nós já falamos, ele é firmado por, no máximo, 2 anos. A exceção são os portadores de necessidades especiais, chamados de pessoas com deficiência. A idade é de 14 a 24 anos e os aprendizes portadores de necessidades especiais não se sujeitam ao limite máximo de idade. Nós temos também outros requisitos. A inscrição do trabalhador em programa de aprendizagem, a anotação dessa situação no contrato de trabalho na CTPS, lá nas anotações gerais. Ele tem que estar matriculado e frequentando a escola, caso o aprendiz não tenha completado o ensino médio. E o aprendiz tem direito a um salário mínimo hora. Salário mínimo hora. Se você quer saber quanto que vale o salário mínimo hora, você pega o valor de um salário mínimo, divide por 220 horas no mês que nós temos para uma jornada de 44 horas e você terá o valor. Exemplo, se você tem lá R$2.000, que é o salário mínimo. Vamos imaginar que o salário mínimo seja R$2.000. A gente pega R$2.000 dividido por 220, nós temos que a hora, salário mínimo hora, é R$9,09. E o FGTS, o recolhimento, a alíquota do FGTS é diferenciado porque é 2%. Essas são as observações para você relembrar. Existe uma obrigatoriedade que as empresas elas têm que ter no mínimo 5% e no máximo 15% do quadro de trabalhadores como aprendizes. Está lá no artigo 429. Mas essa obrigatoriedade não se aplica para todos os empresários. Nós temos aqueles que são microempresas, que é aqueles que oferem até R$360 mil por ano,
e temos do empresa de pequeno porte, que é de 360 até 4.800.000. Isso se não alterou esse valor. Então nós temos aí que esses não têm a obrigatoriedade como previsto no artigo 429. Esta obrigatoriedade não se aplica aos empregadores sem fins lucrativos, às microempresas e empresas de pequeno porte. Eu não mencionei aqui sem fins lucrativos. Então, empregadores que não têm fins lucrativos, eles são obrigados a terem aprendizes? Não. As microempresas são obrigadas a ter aprendizes? Não. As empresas de pequeno porte são obrigadas? Também não. E qual que é a jornada de trabalho do aprendiz? A jornada ela é reduzida, em regra, 6 horas diárias, e excepcionalmente ele poderá ser ampliado esse horário para 8 horas se o aprendiz já tiver completado o ensino fundamental. Então, a jornada é de 6 horas. E se ele completou o ensino fundamental? 8 horas. E ainda se nessas horas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Então, temos também aqui uma outra observação. É vedada a prorrogação de jornada, horas extras e a compensação de horas aos aprendizes. Aprendiz não pode fazer horas extras. E quando o aprendiz menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um deles serão totalizadas. Isso para não forçar muito. Ele tem um limite ali de jornada. Para a gente tratar a parte final, né, seria a extinção do contrato de aprendizagem. A extinção poderá ocorrer normalmente nos casos de término do prazo de contrato de 2 anos. Após 2 anos pode terminar, ou ainda se o aprendiz completar 24 anos. Lembrando que esse limite não existe para quem é pessoa com deficiência. Ocorre, entretanto, a possibilidade de rescisão antecipada. Quais as hipóteses em que o contrato de aprendiz a rescisão pode ser antecipada? Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, falta disciplinar grave, ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo e a pedido do aprendiz. Nós temos então as espécies de extinção do contrato de trabalho. Lembrando que tratando de falta grave, nós temos aquelas hipóteses lá do artigo 482 que pode ser aplicada aqui também de forma subsidiária ao contrato de aprendiz. Vimos aí um pedacinho do empregado doméstico, falamos do trabalhador rural, falamos do aprendiz. Espero que você tenha aprendido e apreendido também esses ensinamentos e feito as anotações para, com isso, acertar todas as questões. Até mais, até o próximo bloco, continue estudando.